Maravilha! Então, vamos dar início a mais uma live, né, Flavinho? Poxa, obrigado novamente, professor, pelo convite, né, de participar dessa série de lives. E obrigado e boa noite a todos que estão aqui, né, honrando a nós com a presença, né? Exatamente. Então, meu boa noite a todos. Bem-vindos à nossa live de hoje. Esta que será a primeira parte da série de lives com o tema Tecnologia Psicoastral. Então, o intuito desta série é fazer uma introdução ao assunto que envolve o meu mais novo treinamento, que é o Tecnologia Psicoastral. Então, durante a nossa série, eu irei explorar alguns dos tópicos que eu irei tratar de forma mais aprofundada no treinamento, que mais para o finalzinho nós iremos então, né, Flavinho, falar mais detalhes sobre o treinamento. Então, é importante frisar que essa série de lives que vão ser em 5 partes, hoje é a primeira, nós vamos introduzir esse assunto tão amplo, tão vasto, que nós iremos entrar exatamente numa dimensão que normalmente não é tão explorada, não é? E o que eu chamo de tecnologia psicoastral, que é o tema do curso, envolve um grupo de recursos que você possui. E tais recursos envolvem a sua própria energia ou bioenergia, o seu campo energético, a sua aura e principalmente determinadas posturas espirituais. Ou seja, no treinamento você vai aprender a usar melhor a sua energia, o seu potencial espiritual para melhorar a sua vida. Além de aprender a aplicar certos dispositivos e mecanismos extrafísicos ou espirituais para fins específicos, né, Flavinho? As pessoas vão entender que o tempo todo a gente está criando inconscientemente isso, né? E é fundamental ter controle da própria energia e a gente vai explicar isso, né, professor, no decorrer dessas 5 lives. Sim, então realmente essa dimensão da energia, essa dimensão envolvendo aquilo que aqui eu estou chamando de campo astral, que eu vou explicar, é, é simplesmente determinante na nossa experiência de vida aqui na matéria. Então, é imprescindível que você conheça mais a respeito para que você possa coordenar melhor a sua existência, né? Então, veja, nós possuímos uma manifestação também extrafísica ou espiritual. Na verdade, nós estamos coexistindo simultaneamente em diferentes planos de existência. Ao mesmo tempo que você está aqui no plano físico, desenvolvendo a sua existência, você também está interagindo com o plano extrafísico ou plano astral. Você está influenciando e sendo influenciado o tempo todo, lidando com padrões de energias que estão continuamente em trânsito. E mesmo que você não tenha muita consciência disso, que é o caso da grande maioria, você, da mesma forma, sofre o impacto dessas interações espirituais ou astrais, que são determinantes em termos emocionais, são determinantes nas escolhas que você irá fazer ou não e que acabam interferindo no fluxo da sua vida aqui. No entanto, quando você está com as suas energias mais alinhadas e você desenvolve um certo, digamos, domínio sobre as suas energias e o seu campo está mais equalizado, você melhora a sua lucidez, a sua percepção. Então você tem mais clareza para enxergar os melhores caminhos na sua vida. Você se sente com mais disposição emocional e, consequentemente, você tende a ser mais assertivo, mais efetivo para provocar, seja lá qual for a mudança que você está almejando. E é sobre isso que eu quero
tratar com vocês nessa série de lives, entender que muitas vezes você está sentindo coisas e está sendo impulsivamente levado a agir de certas maneiras, e por trás dessa maneira de agir pode estar havendo a assimilação de energias ou uma influência astral que está interferindo no seu processo. Isso muitas vezes reflete no nosso dia a dia, né? Com a falta de energia, com a falta de autoconexão, né, espiritual, ela reflete em tudo. E as pessoas muitas vezes atribuem apenas ao estado emocional. O estado emocional é parte disso, mas também tem uma parte de criação toda inconsciente, mental da pessoa, que são criações no plano astral, né? E como as pessoas não veem isso, elas não sentem o quanto elas estão imersas nisso, né, Horácio? Exatamente. E é por essa razão, por conta dessas múltiplas interferências, que as pessoas se sentem muitas vezes restringidas em seu poder de ação e acabam incorrendo na sensação de impotência. Resumindo, uma coisa é você com um estado de autoconexão. Outra coisa é você sem esta autoconexão. Quando esta autoconexão é comprometida por conta de múltiplas interferências que você não percebe, porque elas estão ocorrendo no mundo invisível. Você funciona infinitamente melhor quando você está na sua energia, livre de influências, não é? E agora, a pergunta é, seria possível coordenar melhor a nossa energia para não estarmos tão à mercê de múltiplas influências, para que então nós possamos nos sentir mais empoderados? E é muito curioso, Flavinho, porque o que eu venho notando é que as pessoas que não se sentem empoderadas, não se sentem capazes ou confiantes, na grande maioria das vezes, isso só está acontecendo porque a autoconexão, a conexão espiritual desta pessoa foi corrompida por conta de múltiplas interferências. Falta de consciência, né? Também. Falta de consciência, exatamente. Então, pelo fato de nós termos sido ensinados a focalizar 100% da nossa atenção ao que acontece no mundo visível, por conta da nossa cultura materialista, por conta de uma série de preconceitos que nós assimilamos, nós deixamos de perceber as interações invisíveis, as presenças não materiais de consciências que estão interagindo conosco o tempo todo. Mas o fato de você estar condicionado a não mais perceber as interações astrais, como disse, isso não lhe impede de responder a elas e sofrer as consequências. O fato de você não perceber não impede com que você não sofra as consequências, o que é o pior de tudo. Sofrer sem ter a consciência do que está passando e atribui isso a dezenas de outras coisas, né? E o fato de Exatamente. ter a consciência disso e saber como trabalhar esse tipo de energia é justamente o diferencial, né? Exatamente. A verdade é que nós estamos imersos no plano astral ou no plano extrafísico, não é? Nós temos uma estrutura que nos reveste, né, e que funciona como uma espécie de roupa de mergulho, não é? Imaginemos um mergulhador, vamos imaginar esse exemplo agora, um mergulhador que está no oceano, ao mesmo tempo que ele está imerso no oceano, entre ele e o próprio oceano, o mar, a água, há uma interface que o impede de ter contato direto com a água e sentir as coisas de uma forma mais direta. Porque ele está revestido de uma espécie de interface. Agora, nós estamos numa situação muito semelhante. Nós estamos aqui
usando temporariamente esse invólucro físico, e esse invólucro físico é como uma interface. Você está mergulhado nesse plano astral, nesse plano extrafísico, mas não está sentindo diretamente este plano, apesar de estar mergulhado nele. E há um motivo, né, para estar aqui e ter esse corpo, né, que é justamente para ter um aprendizado mais desacelerado, né? Exatamente. Por exemplo, a criança até os 6 anos, entre 6 e 8 anos de idade, os canais de percepção espiritual dela estão ainda muito abertos. Porque do ponto de vista da parafisiologia, ela está bem solta nesse sentido. E pelo fato dela não ter sido ainda envolvida totalmente pela cultura, ela lida e interage com naturalidade com esse plano paralelo, com esse campo astral. E, na verdade, ela vai aos poucos perdendo essa sensibilidade a partir do momento que os pais começam, então, a catequizá-la, forçando a criança a acreditar que tudo isso que ela está sentindo é besteira, que a vida aqui do lado de cá é a única coisa que importa. E aos poucos ela vai perdendo essa sensibilidade até ficar completamente embotada em nível de senso-percepção, né? E é quando então ela perde essa capacidade de perceber de uma forma mais direta. O que é importante saber é que o plano físico responde de modo indireto e sutil à sua atividade subjetiva ou espiritual. Isso está bem claro, eu acredito, para todos nós, né? Você está aqui e a realidade física, ela está respondendo de uma forma indireta e ao mesmo tempo sutil à sua atividade subjetiva ou espiritual. Se nós adotarmos o modelo espiritual de mundo, que é o modelo que embasamos a nossa abordagem aqui, neste modelo nós somos formados por uma essência espiritual, logo imaterial, e admite-se também a transexistência, ou seja, a vida além da matéria. Isso quer dizer que nós iremos sobreviver e continuar existindo após o descarte do corpo físico com o advento da morte ou desencarne. Isto é, se somos essencialmente espirituais, é fundamental entender e saber usar os recursos espirituais básicos para podermos operar melhor o mundo material, uma vez que estamos afetando a nossa realidade a partir desta qualidade e atividade espiritual. Como o tema desta primeira parte de hoje é sobre um fenômeno que está em andamento, que é a realidade sensível, que eu vou explicar mais para frente, né? Se você é essencialmente espiritual e está temporariamente no corpo, e se a sua atividade subjetiva espiritual interfere no seu mundo material, ora, é óbvio que eu tenho que entender um pouco dos meus recursos básicos espirituais para eu poder operar melhor e facilitar a minha vida aqui nesse plano. Eu creio que para vocês também que estão aqui nos assistindo, está bem claro isso, que o seu estado, seja ele positivo ou não, de alguma maneira dita ou induz certos comportamentos ou situações compatíveis com este estado no plano físico. Ou seja uma situação positiva que você está vivendo ou seja uma situação negativa, essas experiências foram influenciadas indiretamente pelo seu estado espiritual. Então, em nível astral, o seu estado determina também o nível de interação ou influência que você exerce no mundo invisível. Então, são dois aspectos.
você está influenciando aqui e influenciando do lado de lá. Vira um loop, né? Porque o de lá interfere muito no nosso estado emocional, né? E o nosso estado emocional acaba gerando uma compatibilidade com os eventos da nossa vida, né? Então eles começam a roda realimentar de uma forma... Fica, exatamente. E você sabe muito bem disso, né, Flavinho, que a gente conversa muito sobre isso. Quando eu falo que o seu estado espiritual interfere na cadência dos eventos que você vive aqui no plano físico, isso está mais do que claro. Quando você acorda bem, a tua vida é ótima, as coisas fluem com mais facilidade. Quando você acorda mal-humorado, a vida não responde bem, os eventos não colaboram. Agora, esse mesmo estado pode fazer com que você se torne uma espécie de alvo de impactos espirituais de outros seres, que nós podemos chamar esse processo de processo magístico ou magia. E as pessoas não imaginam o quanto elas sofrem magias espirituais sem perceber, né, Flavinho? Eu uma vez, um dos livros do Robson Pinheiro, ele citava que no plano espiritual acharam um laboratório onde tinham várias figuras políticas clonadas ali, que eram fantoches na vida real aqui. Mas que tudo começava lá, com a interação espiritual, eram réplicas deles, né? Então, a manipulação é gigantesca, né? Está em todos os níveis. Está né? em todos os níveis. E quando nós falamos aqui de impactos espirituais, ou, usando o termo mais popular, magia, as pessoas assustam, mas elas não percebem que elas também estão fabricando magias e projetando essas magias nas outras pessoas sem se darem conta. E em si mesmas, que é o pior. Muitas vezes cria coisas, vai para lá, pega a outra pessoa, cria um estado emocional caótico na pessoa, só que em si também, né? O tempo todo. Exatamente. Então, o processo de automagia, que quando você está num processo emocional, num loop emocional, num processo de ideia fixa, você está produzindo em nível espiritual uma condição que vai envolver um certo potencial espiritual seu mesmo, que vai agir contra você. E muitas vezes esse potencial espiritual que você gerou contra você pode ser também utilizado por outras mentes que irão potencializar este processo. Então, no contexto que nós estamos trazendo da tecnologia psicoastral, o seu estado produz uma certa qualidade energética e espiritual que irá influenciar pessoas e o mundo à sua volta. Além disso, o seu estado pode se tornar, como eu acabei de dizer, o ponto de acesso que permite a influência astral por meio de consciências extrafísicas, seres que não portam mais o corpo físico e que, portanto, são presenças não materiais que exercem como nós o poder da decisão. Então, tais presenças podem decidir atuar contra você ou a favor. Tudo irá depender da qualidade do seu estado. Então, ter este conhecimento que eu estou propondo e um melhor entendimento de como ocorre a nossa interação com o campo astral nunca foi tão importante, visto as mudanças que estão em andamento no comportamento da realidade material, que está nos deixando muito mais expostos à influência astral, né? E eu achei interessante que a tecnologia psicoastral, as ferramentas, as práticas que tem, eu percebi, e até conversei com você, e você confirmou, né? É uma engenharia reversa do que é feito e nos atinge, que é feito no plano astral, muitas vezes por espíritos que têm uma certa desenvoltura e bastante conhecimento de magia. Eles usam essas técnicas. E a tecnologia psicoastral é a engenharia reversa disso. É a gente aprender a fazer isso para a gente
para os outros, para o ambiente, de forma consciente, só que positiva, agregando coisas boas. Exato. E Flavinho, como foi a sua experiência quando você, na época que eu ministrei esse treinamento lá atrás, como é que foi para você a sua experiência no que tange o uso das ferramentas que eu apliquei, que eu demonstrei, que ensinei? E eu revisitando as ferramentas assim para essa série de lives, eu me recordei que eu praticava muitas das ferramentas no grupo que a gente tinha de desenvolvimento espiritual, que foi um grupo que começou com um contato extraterrestre e depois a gente foi migrando para outras coisas que foram se manifestando, né, outras práticas. E eu lembro que muitas vezes, né, a gente conseguiu criar efeitos físicos baseados em algumas ferramentas que a gente usa, né? E eu voltei a usar essas ferramentas novamente, né? Porque imagina, às vezes um clarividente olha e acha que é um mentor espiritual ou um guia ou até um guardião e não imagina que aquele ser que está ali manifestado e que nós vimos várias vezes, você sabe disso, porque por anos nós tivemos o grupo lá e a gente fazia as práticas e tinha outras pessoas que também tinham uma mediunidade mais desenvolvida e que participavam. Através da clarividência, via seres guardiões ou diversas formas espirituais e achavam que era alguma coisa que tinha vindo visitar a gente no trabalho. E não era isso, eram criados por nós ali naquele momento para justamente fazer um trabalho de limpeza no ambiente, nas pessoas e até defesa, ficar ali como um guardião, mantendo a ordem espiritual no ambiente. E as pessoas não sabiam o que a gente estava fazendo ali, criando, né? E eram criações nossas, espirituais, através da nossa energia. E são essas as ferramentas que eu voltei de novo a usar o tempo todo. Inclusive, até combinei hoje com a Nani que, desligando aqui, eu vou dormir mais cedo, que vou fazer um trabalho espiritual usando uma dessas ferramentas. Sim, sim. E isso é muito interessante, né? Porque, como você falou, a partir do momento que você tem conhecimento das técnicas, das ferramentas, você pode realmente fazer uma espécie de engenharia reversa, ou seja, você usa essas ferramentas para, ao seu benefício, para criar condições de modo que você atinja os resultados que você almeja. E um conceito que é disruptivo, que é a ideia que as pessoas têm, muito arraigada, e elas despendem muita energia no conceito de ter que se proteger de algo, de ter que, né, criar uma proteção. E nós vamos entender nesse treinamento que você não precisa de proteção. Porque quando você assume a postura mental, espiritual, de se proteger, você justifica e abre caminho para ataques e interferências. Exatamente. Mas essa inversão de ênfase eu vou explicar a fundo no treinamento, que é algo muito interessante. Agora, por que nunca foi tão importante termos conhecimento dessas ferramentas no nosso atual momento planetário? É isso que eu quero enfatizar para entendermos o que eu estou chamando de realidade sensível, que é o tema dessa primeira parte. A realidade sensível e a interação desta realidade que nós estamos vivendo a partir do campo astral. Então veja, a realidade material, ela está muito mais sensível à nossa atividade interna do que antes. E, portanto, ela está muito mais próxima do campo astral. O que significa que estamos nos tornando, veja bem que eu vou colocar, prestem muita atenção nisso, porque isso está acontecendo com todas as pessoas
que estão aqui no planeta. Embora quer você esteja ciente disso, quer não, você está passando por isso. Todos nós estamos passando por isso. Quando eu me refiro ao fato de que a realidade material está muito mais sensível do que antes, e que nós estamos nos tornando mais sensíveis espiritualmente ao campo astral, isso quer dizer também que a realidade material está mais sensível à nossa atividade interior. Quando se aumenta a sensibilidade espiritual, nós passamos a processar um volume muito maior de estímulos ou informações. Ou seja, você processa um grande grupo de estímulos físicos por meio dos sentidos físicos e responde a eles segundo a sua interpretação. Agora, por conta dessa mudança planetária que está em andamento, você está processando de uma forma menos indireta, isso quer dizer que você está tendo um contato mais direto com o campo astral do que antes, mesmo não percebendo isso, porque você está mais sensível. Então você está mais exposto a um grupo de estímulos espirituais e está reagindo a eles sem entender e sem ter a consciência da origem desses estímulos, acreditando que é uma resposta emocional ao mundo físico. Vamos dar um exemplo. De repente você acorda bem e passado algum tempo você sente uma angústia, uma tristeza que não tem motivo aparente. Ou percebe-se menos tolerante, mais impaciente, mais impulsivo do que o seu normal. Nessas horas, a pergunta que você deve fazer é: por que eu estou sentindo isso? Tem algum motivo aparente? Há alguma situação concreta que justifique isso? Se não houver nenhuma situação concreta que justifique esse estado, alguma coisa de origem não material, logo espiritual, está interagindo com você. Você está sentindo essa interação porque essa mudança planetária está impondo uma nova qualidade em termos de condição espiritual e você não está ciente disso. Então, por conta desse aumento de sensibilidade espiritual que todos nós estamos passando, nós estamos sentindo mais o campo astral e a realidade está se tornando mais desafiadora do que antes. Agora, se você está mais sensível espiritualmente, sem saber disso, e se você não está investindo parte do seu tempo para aprender a manter um certo nível de paz interior, autocentramento, é bem provável que você se torne mais predisposto a se perder nas suas próprias emoções, a ficar mais confuso com aquilo que está sentindo e, como consequência, obliterar a sua lucidez, o que irá acarretar uma certa dificuldade em lidar com a sua vida. E isso está acontecendo. As pessoas estão ficando mais impulsivas, mais ansiosas, mais intolerantes, porque elas estão sendo expostas a uma nova condição de existência sem estarem aptas a lidar com esta dinâmica. Agora, por que isso está acontecendo? Isso tem a ver com uma mudança natural envolvendo o nosso planeta por conta da região do espaço que ele está percorrendo. Isso está alterando sutilmente as relações probabilísticas que determinam o padrão de matéria da nossa realidade. É como se a matéria estivesse ficando mais sutil, logo mais flexível à nossa atividade mental. Por exemplo, agora está muito mais fácil mudar a realidade material. Está muito mais fácil somatizar no corpo a sua doença, a sua desordem emocional. Então, está muito mais fácil somatizar doenças no corpo, como também está muito mais fácil se curar de qualquer doença. Como se a matéria
física do nosso corpo estivesse mais responsiva ao pensamento. E isso tem uma implicação bem interessante também do ponto de vista da reencarnação. Agora, eu estou partindo aqui da premissa que aqui reencarnação é um ponto pacífico entre nós. Normalmente, nós reencarnamos, veja bem, vocês vão entender onde eu quero chegar. Normalmente nós reencarnamos para conter a nossa intensidade emocional enquanto espíritos. Sem o corpo, as emoções e os pensamentos são muito mais dinâmicos e tendem a se realizar como ação quase que instantaneamente. Então, quando adquirimos um corpo material, o corpo ele retarda esta intensidade e ajuda a reduzir a nossa sensibilidade espiritual, contendo melhor a nossa intensidade emocional. Isso quer dizer que o corpo tem uma função pedagógica, que é fornecer as condições que nos permite aprender, compreendendo as consequências das nossas escolhas. Aqui no corpo há um intervalo entre o pensar e o agir, o que é útil para nós enquanto aprendizagem. Além disso, nós não sentimos o nosso caos emocional diretamente. Na condição de espíritos sem corpo físico, o pensamento se realiza instantaneamente como ação. Então é muito difícil aprender sem ter um corpo, se você não tiver um nível de paz de espírito. Ter um corpo não é um castigo, na verdade é um privilégio. É algo que vai te ajudar a aprender, a se tornar mais sábio, a superar o que você precisa numa dinâmica menos acelerada. É por isso que nós estamos aqui. Desacelerar as emoções para conseguir aprender alguma coisa. Se não, imagina, né, fora do corpo, o que acontece muito é que muita gente não sabe disso. E vive as emoções caóticas o tempo todo e acha que, estando fora do corpo, como é plano astral, é um plano mais tranquilo. É o contrário. É o contrário. Né? Fora do corpo, a ação é imediata. E aí quase não há aprendizado. Você entra num outro loop Exato. de cada vez mais caótico, né? Por isso o corpo ele é fundamental. Sim. Sem o corpo, as suas emoções e pensamentos provocam ações instantâneas. Então, há que se ter muita paz de espírito para aprender a lidar com essa dinâmica mais acelerada, né? E isso é muito interessante, porque como nós estamos aqui em um corpo que tinha como função nos desacelerar espiritualmente, impedir com que pudéssemos sentir diretamente as nossas emoções, o nosso caos emocional, esse mesmo corpo está ficando mais sutil, né? E como nós estamos passando por essa transição em que estamos ficando mais sensíveis e sentindo o campo astral mais próximo do que antes, o corpo está perdendo a qualidade de conter as emoções. E é por isso que estamos ficando mais impulsivos, mais reativos e menos tolerantes do que antes. Por exemplo, na época de Cristo, há 2000 anos atrás, uma mágoa mal resolvida não era o suficiente para provocar um câncer em poucos meses. Hoje, uma mágoa mal resolvida é o suficiente para desencadear um processo de câncer a poucos meses. Né? Por quê? Porque a matéria, o corpo está mais flexível à atividade interna que você está gerando, sendo ela positiva ou não. É para os dois lados. Se você se organizar, se acalmar, se alinhar, você consegue induzir padrões de ordem no seu corpo e acelerar processos de cura.
Então estamos demonstrando mais a nossa autenticidade de sentimentos do que antes. Porque até então, quando você percebia uma emoção mal resolvida, um sentimento mal resolvido, o que nós fazíamos? Nós oprimíamos com o intelecto. Nós geralmente usamos o intelecto para oprimir esses sentimentos que nós não queremos lidar. Só que agora, por conta dessa sutilização, nós não estamos mais conseguindo oprimir com o intelecto aqueles sentimentos. Muito pelo contrário, está tudo vindo à tona. A pessoa conseguia antigamente, muito antigamente, oprimir e ainda morrer de velhice. Hoje não tem mais isso. A pessoa que oprime, ela morre de um câncer, né? Sim, exatamente. Então, o corpo físico, ele te ajudava a ocultar a sua autenticidade espiritual. Hoje, o corpo físico não está mais segurando, você está se revelando, você está mais impulsivo em demonstrar os teus sentimentos, você não está mais conseguindo segurar as tuas insatisfações, aquilo que você conseguia segurar com o intelecto, com a razão, hoje você não está mais conseguindo. E isso traz duas implicações muito sérias. Primeira, ficando mais sensível espiritualmente, você tende a ficar mais reativo se você não tiver um certo nível de serenidade interior. E se você fica mais reativo, você tende a dificultar o seu processo de autoconhecimento. Segundo, se você aproveitar essa mudança que vai ser crescente e contínua, a tendência é que nós fiquemos cada vez mais sensíveis espiritualmente. Então, se nós vamos ficar cada vez mais sensíveis, isso quer dizer que se nós não trabalharmos a nossa pacificação interior, nós vamos começar a somatizar a nossa desordem emocional muito rápido no corpo. Muitas pessoas vão começar a somatizar doenças e talvez essas doenças somatizadas vão agir como uma quebra de equilíbrio espírito e corpo e essa pessoa vai desencarnar. E é o que está acontecendo, né? E ela desencarna nessa condição caótica. Caótica, exatamente. E aí é muito pior até. É muito pior. Então nunca foi tão importante investir em autoconhecimento. Na verdade, as pessoas que estão aqui agora, que têm essa consciência, né, podem fazer uma escolha de autocura em vez de criar novas doenças e tudo mais, né? Essa é a nossa grande meta, né? O professor o tempo todo tenta ensinar ferramentas e passar essa visão, né, de como se pode atuar na vida de uma forma que a gente crie coisas positivas, inclusive para o pós-encarnação, né? Exato. E aqui cabe uma frase interessante que eu falei lá atrás, que hoje faz um sentido ainda maior. Daqui a pouco, mais um pouquinho, estar em paz vai ser uma questão de sobrevivência. Por quê? Com essa ampliação da sensibilidade espiritual, com a matéria ficando mais flexível ao pensamento, se você não conquistar um certo índice de paz interior, você vai somatizar a sua própria desordem emocional. E isso é muito importante. Gravem isso que eu estou dizendo, vocês vão lembrar. Daqui a pouco, mais um tempinho, estar em paz vai ser uma questão de sobrevivência. Vai ser uma questão de sobrevivência. E só as pessoas com coerência interior, com equilíbrio interior, serão capazes de existirem e funcionarem bem nesta nova dinâmica. Muitas pessoas vão literalmente surtar,
Porque as pessoas elas confundem que mudança é para melhor. Mudança é só mudança. Não quer dizer que vai ser boa ou ruim. O que torna uma mudança melhor é a sua escolha de aproveitar essa mudança. Para muitas pessoas, essa mudança que está ocorrendo em nível planetário vai ser um desastre. Porque para muitas pessoas, investir em autoconhecimento ainda não é um valor em suas vidas. E elas então irão pagar o preço por isso. Né? Agora, o ponto é, até que ponto você está realmente disposto a se comprometer com o seu desenvolvimento espiritual? Ter mais sensibilidade espiritual sem conhecimento disso e sem um nível razoável de centramento e paz interior é uma combinação catastrófica em termos de desenvolvimento pessoal. Então, a proposta treinamento que nós estamos aí relançando num novo formato é exatamente lhe conduzir a partir de um conhecimento e de um conjunto de ferramentas a intensificar o seu desenvolvimento espiritual para que você tenha mais autodomínio e, consequentemente, mais domínio sobre a sua própria realidade. Porque nós estamos vivenciando tempos realmente muito desafiadores, não é? Como disse... Eu acho... Só para concluir, como disse um sábio, né? Problemas difíceis treinam a mente, exercícios difíceis treinam o corpo, pessoas difíceis treinam o coração, tempos difíceis treinam o espírito. Então, nessa primeira parte de hoje, eu quis enfatizar e dar mais realmente atenção a este fenômeno que está ocorrendo no planeta, que está tornando a nossa realidade mais sensível e o que torna a nossa interação com o plano astral ou com o campo astral muito mais direta. Portanto, nós estamos no momento em que investir em autoconhecimento, em desenvolvimento interior é a saída. E Flavinho, vou aproveitar o gancho para que você possa falar mais sobre o nosso treinamento. Então, você que sentiu o chamado e quer aprender novas técnicas e ferramentas para uma nova criação de realidade que, tendo consciência de como as coisas funcionam também no plano astral, dia 30 de outubro, o professor vai estar ministrando o treinamento Tecnologia Psicoastral, que são teoria e prática. São ferramentas práticas, vão ter 50 vagas presenciais, né? E online também, ou seja, vai ser transmitido ao vivo e online. E tanto quem comprar para participar do presencial vai ter acesso ao online também por 2 anos. Quem comprar só online pode participar assistindo da sua casa, do conforto, de onde estiver, ao vivo no dia e depois reassistir diversas vezes, porque realmente esse treinamento é necessário que se vivencie ele diversas vezes, porque tem muitas ferramentas. É uma forma simples de se entender como as coisas funcionam, mas precisa de uma dedicação, de um foco, de uma atenção especial, porque são muitas ferramentas que envolvem o nosso alinhamento para executar elas. Então, o professor passa várias práticas de alinhamento e as práticas, que são as próprias ferramentas de criação de uma série de questões espirituais que para dar mais unidade na nossa vida e equilíbrio agora.
Inclusive, algumas delas nós já falamos, citamos, né? E eu vou dar apenas um exemplo aqui, né? As pessoas criam muita... o mundo espiritualista fala muito de forma, pensamento, né? E é uma coisa que a gente polui muito o nosso ambiente com forma, pensamento. Quando você sente raiva, tem uma emoção negativa em relação a uma pessoa, que você se imagina estrangulando uma pessoa, o que acontece? Você está criando... Basicamente, rudemente falando, você está criando uma réplica sua estrangulando aquela pessoa. Não tem como ser positivo, né? Porque no plano espiritual, isso reflete também no nosso plano físico aqui, que é como o professor falou. E essa primeira live, ela é só uma introdução, ainda tem muita coisa. Mas você que sentiu o chamado e quer mais informações, ou já quer adquirir o curso, o treinamento, vai na bio do professor e clica no link que tem horaciofrazão.com.br/tecnologia psicoastral e entra no grupo de WhatsApp, que é um grupo especial. Nesse grupo vão ter todas as explicações que são precisas para você entender melhor sobre o que se trata, vão ter os valores e lá, apenas para quem está no grupo, vai ter um preço especial. É uma promoção realmente relâmpago e especial, que vai acontecer amanhã, quarta-feira. Quarta-feira vai ser aberto o carrinho com um valor super especial, muito abaixo da média do valor do curso. Que o curso realmente ele tem um valor um pouco alto, porque ele envolve muitos anos de prática, e eu falo sempre isso pro Horácio, que eu acompanho muitas pessoas também, vejo muitas pessoas falando, e muitas pessoas que eu vejo falando, eu vejo apenas informação. O Horácio, ele tem uma profundidade em tudo que ele fala, em tudo que ele faz, e essa profundidade gera uma autoconexão com ele muito intensa, e também com a egrégora espiritual que participa do trabalho, né? E eu falo que esse é o grande diferencial, o maior. É a conexão que o Horácio gera pela profundidade da palavra, pela profundidade de tudo que ele aplica. Porque são muitos e muitos anos desenvolvendo também essas técnicas, pensando muito sobre isso, filosofando e tendo muitos insights e até muitas dicas mesmo do plano espiritual, quando as coisas estão indo na direção certa. Então é um arcabouço de ferramentas, um repertório de ferramentas que hoje se torna fundamental, principalmente para a gente acabar com esse loop dessas emoções caóticas e criando cada vez eventos mais caóticos, e a gente está se auto-obsediando muitas vezes e obsediando outras pessoas sem perceber. Só que o entendimento disso e a engenharia reversa disso traz um benefício na matéria, benefício no corpo físico, né? Envolve tudo, envolve prosperidade, envolve os relacionamentos, envolve o bem-estar, envolve a própria autoconexão espiritual, né? Então, quem quiser e sentir o chamado, clica no link na bio do professor, horaciofrazão.com.br/tecnologia psicoastral, que tem uma promoção especial para você. Você não vai se arrepender de estar lá no grupo. Perfeito. E para quem está perguntando, o presencial vai acontecer na cidade de São Paulo, capital, né? A Juliana está postando aí os detalhes. Lá no grupo do WhatsApp que está disponível, nós iremos passar todos os detalhes para quem sentiu o chamado e participar do grupo. Não é isso, Flavito? E assim, acelera, porque tem muita gente nos grupos já. Tem muitos grupos, já tem muita gente dentro dos grupos e muitas pessoas, quase todas, né, estão interessadas no presencial. E infelizmente só podemos disponibilizar 50 vagas por causa do protocolo de segurança atual dos eventos. Sim. O ambiente cabe 100 e só pode colocar 50, infelizmente. Senão a gente abriria mais vagas, mas infelizmente não tem. Online tem quantas vagas precisar, mas presencial apenas 50. É isso aí. Perfeito. Então estamos chegando aqui no finalzinho da nossa live.
E espero que vocês tenham apreciado essa introdução. Na quinta-feira, às 20 horas, nós então entraremos na segunda parte dessa série com mais informação para que você entenda o que é este universo de ferramentas que é a tecnologia psicoastral. Pessoal, meu grande abraço a todos. Espero vê-los na quinta-feira, às 20 horas, estaremos aqui. Flavinho, mais uma vez, obrigado pela presença e até quinta. Tá certo. Muito obrigado, Horácio, pelo convite. Um beijo a todos, boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.